Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá, muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 3 de setembro de 2021. Hoje é o dia do guarda civil e hoje também é o dia do biólogo. Estamos começando agora o nosso programa pela UEM-FM, um programa de rádio com imagem, justiça, negócios, finanças e cidadania, a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Segunda temporada, programa de número 18. Este programa faz divulgação de pesquisas, eventos e entrevistas de interesse acadêmico e social sobre aspectos que estão relacionados com o meu, com o seu, com o nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, registrado e aprovado sob o número 565/2021. O CSA, para você ter uma ideia, é dividido nos seus respectivos departamentos com seus cursos. Por exemplo, Departamento de Economia, Departamento de Administração, Departamento de Direito Público, Departamento de Direito Privado e Processual e o Departamento de Ciências Contábeis. E o CSA oferece graduação e pós-graduação. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar ao vivo às sextas-feiras, aqui na Rádio UEM-FM, e tem uma reapresentação às segundas-feiras, às 8 da noite. Você nos acompanha pelo rádio, o seu radinho de pilha, pelo aplicativo e também pelo Facebook da rádio. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, estou no estúdio 2 da Rádio UEM-FM, no estúdio 1, na mesa de áudio Everton Vieira, nas transmissões, nas redes sociais, a acadêmica de Direito Mislane Souza e hoje conosco também mais uma acadêmica de Direito, a Maria Eduarda Vicenzi, a nossa Duda. Bem-vinda, Duda! Na UEM-TV, o Ronaldo Vanzo, divulgação institucional André Scarati e a Camila Cantoia, secretaria da ASC é a Lúcia Bianchi Costa e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. Bom, nosso tema de hoje, economia, orçamento público e direitos. Vale lembrar que nós estamos vivendo um momento econômico e social de urgente enfrentamento da fome, do desemprego, da miséria e também de uma pandemia. É nítida a deteriorização de diversos indicadores sociais. E com a pandemia, e com mais de 580 mil mortos por causa da pandemia, o quadro se torna dramático. E aí? A pergunta fica, e aí? Bom, nós precisamos repensar o orçamento público à luz do desenvolvimento da nação e das garantias de direitos. E é disso que nós vamos tratar hoje. O programa começa agora, contando com uma presença de uma convidada e de um convidado. Dois queridos que estão aqui com a gente. A nossa primeira convidada, a Roseli Faria. A Roseli é economista, vice-presidente da ASECOR, que é a Associação Nacional dos Servidores de Carreira e de Planejamento e Orçamento, e é membro da coordenação executiva da coalizão Direitos Valem Mais. Roseli, querida! Bem-vinda ao UEM, bem-vinda à Universidade Estadual de Maringá, bem-vinda à Rádio UEM-FM. Bom dia, Roseli. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para a gente discutir economia, orçamento público e direitos, que tem sido aí, não é só o meu campo de atuação como servidora pública, mas também meu campo de atuação como cidadã comprometida, tanto com o desenvolvimento econômico como os direitos fundamentais da sociedade. Muito obrigado, muito bom, muito bom. Nosso outro convidado é Delton Aparecido Felipe, o professor Delton é professor do Departamento de História aqui da Universidade Estadual de Maringá. O professor Delton é pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM, o nosso NEIAB, e é diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Pesquisadoras e de Pesquisadores. Professor Delton, bom dia, que alegria tê-lo conosco, seja bem-vindo.
Bom dia, Marcelo. Agradeço imensamente o convite. É uma honra estar dividindo essa mesa contigo, Gisele, e com Roseli, que é uma colega querida. E lembrar sempre, né? Eu acredito em um Estado que, para além de promulgar direitos, ele precisa garantir. E essa garantia passa pelo orçamento público e como ele é pensado e distribuído. Então, gratidão imensa pelo convite. Muito bom, convidados especiais hoje aqui na nossa manhã, que bacana. Conosco também a minha parceira de programa e de live, não é? Coordenadora e idealizadora desse projeto, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professora Gisele, bem-vinda, muito bom dia, e eu já vou passar a bola para você fazer a pergunta para a nossa convidada especial, a Roseli, que está com a gente. Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio EFM, a todos os que estão participando do programa de hoje conosco, nos acompanhando aqui no Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Queria dar as boas-vindas à doutora Roseli Faria, economista, e ao professor doutor Delton, que é professor do curso de Direito, não sei se você sabia, Marcelo, do Departamento de História, está há tantos anos ali dando aula no curso de Direito. São muito bem-vindos, convidados mais especiais, nacionais, né? O programa era local, agora está se tornando nacional, né, Marcelo? Chegando a Brasília. Pois é, que responsabilidade, hein? É, exatamente, estamos expandindo. Vamos falar, então, de orçamento público, economia e direitos. A primeira pergunta que eu tenho para a doutora Roseli é, no que nós falamos, doutora Roseli, quando falamos em orçamento público, exatamente, né? Se nós consultarmos a definição do site do Ministério da Economia, a definição técnica diz que orçamento público é um instrumento de planejamento que estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do ano e, com base nelas, autoriza um limite de gastos a ser realizado com esses mesmos recursos. Traduz para nós um pouco, doutora Roseli, o que vem a ser o orçamento público. Traduzo sim, traduzo essa definição, mas antes de traduzi-la, eu já vou dizer aqui que eu critico essa definição, né? Eu acho que ela é pouco politizante, assim, ela esvazia um pouco o instrumento, né? Alguns acham que o orçamento público é uma lei, porque a forma jurídica dele é uma lei de iniciativa do executivo e passa pelo legislativo. Outros acham que é uma planilha, né? Porque se você olha assim, fisicamente, parece uma planilha, então o orçamento público é uma planilha. Outros definem como o processo orçamentário, e essa definição tem a carinha de processo orçamentário, né? O processo inicia assim, a gente faz estimativa de despesas, vê quanto vai ser a nossa meta fiscal, e a partir daí a gente faz as alocações de despesas. Então é isso que essa definição está trazendo. Só que eu acho que todas essas definições são bastante insuficientes, né? Na realidade, o orçamento público, para mim, é o principal instrumento público constitucional para a promoção do desenvolvimento econômico e a garantia de direitos, né? É tão simples quanto isso, né? Para mim, ele está no centro, na realidade, ali, da concretização de direitos, porque não adianta você ter uma Constituição generosa, que busque superar as nossas mazelas históricas e estruturais, se você não garante no orçamento público recursos para a concretização desses direitos. Então, num certo sentido, eu vejo o orçamento público como o nosso contrato social da modernidade. Não é uma visão minha, na realidade, é uma visão aí da sociologia fiscal, né? Que vem, então, ele como esse instrumento condutor, né, de desenvolvimento econômico, por um lado, e de garantia de direitos do outro. Então, para mim, o orçamento público nada mais, nada menos é isso, né? É um instrumento que toda a sociedade tem que estar muito atenta, não só no seu processo ali de elaboração, mas também no seu processo de operacionalização e implementação. Muito bom, Roseli. Vou chamar de Roseli. Roseli, o orçamento... por favor. Roseli Delton. O orçamento, então, é a principal maneira de incluir as minorias, né, como você disse. Quais seriam as minorias, então, alcançadas por esse orçamento público mais justo? Pois é, muitas vezes, por isso que eu não gosto dessas definições assim esvaziantes, né? Porque se você estabelece ali, eu estou estimando receitas e fixando despesas, você acaba perdendo exatamente o objetivo do orçamento público. Sendo um instrumento também com previsão constitucional e com toda a importância ali que eu falei, ele tem como objetivo o alcance dos objetivos fundamentais da República. Né? O que a gente tem lá no artigo 3º? Não sou advogada, tá? Já vou falando que eu não sou do campo do direito, né? Mas sou uma cidadã comprometida com a Constituição, com aquilo que está lá. Acho que todo servidor público tem que ser assim, né? E lá o que a gente tem? Garantia do desenvolvimento nacional, por isso a perspectiva da economia a gente não pode abrir mão.
mas tem redução de desigualdades sociais e regionais, né? Tem o enfrentamento da miséria e da pobreza, tem a não discriminação. Então, o orçamento público, ao fim e ao cabo, ele também tem que ter, né, como objetivo esses objetivos fundamentais da República. Então, assim, é por isso que ele é tão crucial para que a gente implemente um modelo de desenvolvimento que está na Constituição e que leve justamente à inclusão daqueles que estão excluídos, né? Que no Brasil, né, contas aí do nosso desenvolvimento histórico, acaba sendo a maioria da população, né? Nossa minoria sociológica é, na realidade, uma maioria quantitativa. Então, a gente está falando aí das mulheres, a gente está falando da população negra, a gente está falando dos indígenas. Como a gente começa a contar tudo isso, vai dar 90% da população que, de uma certa forma ou de outra, está excluída, muitas vezes, da política formal, ela está excluída do acesso a políticas sociais, ou ela tem o acesso, mas não é o acesso ainda suficiente, aquele que a gente acha que é o necessário para garantir a dignidade e o desenvolvimento. Então, o orçamento público, ele tem que dar conta, né, dessa inclusão, dessas minorias sociológicas, mas maiorias quantitativas, porque esse é o comando constitucional, é essa sociedade, esse é o projeto de país que a gente quer alcançar e que está lá na Constituição. Muito bom, que bacana ter uma visão diferente, não engessada de orçamento, né? Olha que visão bacana. Obrigado por essas informações. Vou trazer o professor Delton para a nossa conversa aqui. Professor Delton, por favor. Professor Delton, uma pergunta para o senhor. Veja bem, as universidades do Paraná, onde nós estamos inseridos, sofreram um corte de 75% na sua verba de custeio, sem contar que ainda existe uma tal de DREM, que é uma desvinculação de recursos de estados e municípios, que retém 30% de tudo que a universidade conseguir captar. Aí a pergunta, professor Delton, como reduzir desigualdades, possibilitar uma educação mais inclusiva, quando as nossas instituições de ensino superior estão vivendo essa situação de falta de investimento e de cortes ainda, professor Delton? Conta pra gente. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente relevante para o nosso contexto, e não só para o nosso contexto local regional, como para o contexto nacional, considerando que várias universidades, estados têm feito esse processo de corte de orçamento das suas universidades. E aí, eu diria, conversando, uma das coisas de tantas reuniões e conversas que tenho com Roseli, em vários espaços que fazemos incidência, é que não existe luta por direitos que não passe pelo orçamento. A luta pelo direito passa pelo orçamento. E aí a gente precisa entender que a universidade, como inclusive as peças publicitárias governamentais diz que a universidade ela gera desenvolvimento para a região que ela está, para o país. É um desenvolvimento que não é só um desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico também pressupõe um desenvolvimento social. E esse desenvolvimento social, ele requer que necessariamente a gente não só pense no acesso desses sujeitos, mas também na permanência desses sujeitos nas instituições. Dessa forma, quando você faz corte do orçamento da universidade, para além disso, se apropria do recurso que a universidade produz, né, sem restituir essa universidade de alguma forma, você está impossibilitando que a universidade cumpra a sua função, que é, para além de gerar desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, também gerar desenvolvimento social. E tudo isso requer, então, que nós nos mobilizemos enquanto universidade e sociedade, a sociedade entendendo o papel da universidade, e a universidade também educando essa sociedade para o seu papel, inclusive entendendo que a universidade ela não pode ser vista como espaço para alguns, ou como historicamente a universidade foi pensada para uma elite, né? A universidade hoje ela tem que ser um espaço para todos em sua diversidade, e ser um espaço para todos na sua diversidade requer repensar, reorganizar, restituir esse orçamento.
não dá para combater desigualdade sem pensar na restituição desse orçamento, realocação e reorganização desse orçamento, porque senão o que a gente faz? A gente tem aquilo que Roseli falou quando ela estava discutindo o conceito de orçamento público, um esvaziamento, né? Você diz que a universidade deve fazer isso, mas você não dá condições para que isso seja feito. Então, sendo objetivo, nós precisamos criar estratégia de restituir, e aí, se o governo realmente tem um compromisso com o desenvolvimento econômico, social e científico, nosso, ele precisa ver a universidade também a partir desse lugar, que é pensar qual é o orçamento e como o corte de orçamento afeta a função da universidade. Excelente, professor. Para a doutora Roseli, eu tenho a seguinte pergunta: quais são os direitos constitucionais fundamentais, o que são esses direitos e como eles se conectam ao orçamento público? Muito bem. Bom, como eu disse, eu não sou na área de direito, né, mas eu gosto da Constituição. Acho que todos deveriam ter como livro de cabeceira, né? Eu acho que esses dias eu descobri que lá na DCT, lá no finalzinho ali da Constituição, tem um dispositivo, Gisele, um artigo que você deve conhecer, mas eu não conheci, fiquei surpresa, que o Estado brasileiro deveria promover ações de popularização da Constituição. Né? Isso estava previsto lá em 88, e, a meu ver, a gente não cumpriu isso. Assim, eu mesma fui estudar, né, fui ter uma leitura sistemática da Constituição quando eu virei servidora pública. Tinha que estudar, né, foi passar no concurso, e eu falei, gente, como que eu vivi tanto tempo sem ler esse texto, né? Porque ali estão exatamente os nossos direitos e também os nossos deveres, né? As pessoas falam, nossa Constituição tem um excesso de direitos, tem poucos deveres. Em geral, fala assim, diz qual é o excesso, né? O excesso é o SUS? Tem que cortar, né? O excesso é o direito à educação, me diz qual é o excesso de direitos. Porque, na realidade, o que ela tem são direitos fundamentais, aquele mínimo necessário para que as pessoas vivam com dignidade. Direitos fundamentais é isso, são as declarações do Estado brasileiro, que ele tem que garantir esses direitos, e aí você tem as garantias fundamentais também, caso ele não cumpra, você utiliza um remédio, né? Você utiliza uma ação para garantir, para fazer valer aquele direito, e na Constituição ali ele está no artigo 5º, né, dos direitos individuais, dos direitos sociais, que eu acho que vai entre o 7º, 6º, 10º, né, direito à nacionalidade. Então ali o início da Constituição é justamente as declarações, né, e as garantias que a gente tem para fazer valer a nossa dignidade, né, então ali não tem excesso de direitos não, tem o mínimo de uma sociedade moderna que quer ser uma nação mais justa, mais livre e mais solidária. Gisele, se você me permite, eu sei que a Gisele tem uma pergunta para a sequência, mas eu me lembro aqui, falando da Constituição, que eu adoro, e nós estamos numa instituição de ensino superior, eu adoro o artigo 205, que eu vou resumir, ele diz basicamente, a educação é para formar o cidadão. Esse é o papel, investimento em educação, para tirar ele, e é o que é o slogan do nosso programa aqui, escolhido pela professora Gisele, que é tirar ele da condição de indivíduo e dá-lo uma condição de cidadania. E é isso a Constituição. Que bacana. Desculpa interromper a conversa aí das duas. Vai, Gisele, não vou falar mais nada. Não, e mais uma coisa que eu queria dizer, já que tem muita gente nos ouvindo, né, como disse a Roseli, são muitos direitos fundamentais, e todo direito tem correlato um dever, que no caso aí são deveres do Estado, da sociedade como um todo, né, de garantir vida, dignidade, meio ambiente, recursos orçamentários para que isso tudo possa acontecer, saúde, né? Então, os deveres, no momento que a gente diz que tem muitos direitos, é porque também tem deveres correlatos por parte da sociedade, principalmente do Estado, que deve garanti-los, né? Agora a pergunta vai para o professor Delton, falando de uma coisa que ele já disse na outra questão também, né? Que é a questão da inclusão, né? Aqui, na realidade da UEM, professor Delton, quando nós falamos em políticas de inclusão social, nós podemos citar como exemplo a política de permanência estudantil, as cotas sociais, as cotas para negros, e como implementar isso com os recursos tão escassos no nosso orçamento? Então, Gisele, essa é talvez o nosso principal lema e dilema. Enquanto alguém que é
preocupado com uma sociedade que garante direitos e não só promulga, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, nós lutamos muito para que diversos grupos tivessem acesso, e ainda estamos lutando, para defender políticas de acesso a instituições como a universidade. Não só a universidade, como vários outros espaços. Tivemos alguns avanços, como, por exemplo, há quase 10 anos atrás, a aprovação da Lei 12.711, que é a lei de cotas no ensino superior nas instituições superiores federais, que acabou se desdobrando e se irradiou para instituições estaduais como a nossa, né? Mas estabelecer acesso de determinados grupos, e aí partindo do pressuposto que a universidade ela tem que ser para todos, e aquela velha ideia, aquela falácia do mérito, ela não coloca uma diversidade na universidade, né? E uma das funções do Estado é garantir, criar estratégias de construção de igualdade. E essa estratégia de construção de igualdade perpassa pelo acesso. Só que a gente precisa ampliar essa ideia, porque não é só colocar, mas é dar garantias de permanência desse sujeito. E a garantia de permanência perpassa por estabelecer condições materiais, né? Condições, não só condições materiais, condições simbólicas também. No entanto, as condições materiais requer, por exemplo, viabilizar bolsas, né? Viabilizar muitas vezes políticas de permanência, desde de bolsa trabalho, alimentação no restaurante universitário, entre outras várias estratégias para que esses sujeitos estejam aqui, né? Equipar espaços, laboratórios, espaços que eles possam exercer, inclusive ter uma biblioteca bem ocupada, bem equipada. E aí, nesse momento, quando você tem um corte de orçamento drástico, quando você não estabelece um orçamento para que a universidade possa fazer isso, você cria, de certa forma, uma lei ou uma ação, é aquilo que a gente chama para inglês ver, ou seja, eu coloco o sujeito, eu não dou condições de permanência para o sujeito, e se o sujeito não permanece, eu culpabilizo ele pela não permanência. E eu digo que é culpa. Olha, nós garantimos, mas vocês não querem se esforçar. Não, porque não é só o acesso. É preciso construir condições de permanência. Todo mundo sabe aquela ideia, mas a universidade pública é a universidade gratuita. Não, há despesas, há gastos. Assim, vocês sabem, literalmente, você não tem. Vamos pensar, aí quando a gente estava, o restaurante universitário, cada refeição R$4, nós tivemos, ali no NEAB, nós temos vários alunos que não tinham ficava o dia todo, mas não tinha R$8, 4 para almoçar e 4 para jantar. E aí, como que você garante que esse aluno está aí? Então, literalmente, quando a gente constrói formas, né, combate essa questão da inclusão, ela passa também pelo orçamento, né? Por isso que, para mim, é tão importante a gente fazer esse debate, que é as pessoas, inclusive, entender que quando a gente discute orçamento, começa a falar sobre cortes de orçamento, quando os gestores vão para as redes falar sobre orçamento, nós estamos falando de inclusão, da possibilidade de existência de grupos sociais diversos na universidade. Lembrando que diversidade gera desenvolvimento econômico, social, científico e político. Muito bom. Excelente, que bacana ouvi-los, né? Que conversa bacana nossa hoje, né? Justiça, negócios, finanças e cidadania. Ótima pauta, estamos falando de economia, orçamento público e direitos. É um programa de rádio pela UENFM com imagem. Você vê os nossos convidados, a Roseli Faria está aqui, economista, professor Delton Aparecido Felipe está aqui, professor de História da UEM, a doutora Gisele Mendes de Carvalho, que é a nossa coordenadora, está com a gente aqui. Você participa também pelas redes sociais. Roseli, enfim, a Gisele deixou fazer uma pergunta para você, Roseli. Olha só. O orçamento público, gostaria que você analisasse isso comigo aqui, com os nossos ouvintes e também telespectadores, os nossos internautas. Tem uma vizinha minha que ela falou essa semana assim, Marcelo, você é astronauta? Eu falei, não, eu sou internauta, é diferente, ela pensa que eu sou astronauta. Roseli, o orçamento público, da forma que ele é pensado nos dias de hoje, ou vem sendo pensado ao longo do tempo, e também da forma que ele é aplicado, da forma que ele é praticado, ele tem penalizado mais os pobres, mais as minorias, e aí, se você me permite, eu citaria até as mulheres negras, Roseli? Sim, acho que nos últimos 6 anos, né, ali a partir da crise econômica de 15 e 16, isso ficou mais claro,
Mas a verdade é que a gente tem, assim, se a gente analisar o orçamento público com essas duas vertentes, né, de promoção do desenvolvimento econômico e garantia de direitos, a partir da Constituição de 88, a gente vai ver que, nunca fizemos uma reforma orçamentária que garantisse que o orçamento público tivesse, né, como objetivo justamente aquilo que foi estipulado na Constituição, dos objetivos fundamentais da República, e eu acho que a gente não fez essa reestruturação orçamentária por conta também ali das dificuldades e das contradições que era inerente àquele momento político de promoção em que a gente discutiu a Constituição. Nossa Constituição, ela tem um projeto de país e um modelo de desenvolvimento que é inclusivo, né, que, como eu disse, tenta, de uma certa forma, superar essas mazelas estruturais e históricas da nossa sociedade. Ela é programática, então ela dá receita de bolo, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, o nosso problema é que não temos um projeto de país. Eu falei, você está brincando, né? O projeto de país está na Constituição e muito bem desenhado, ao meu ver, pelo menos naquele texto original ali de 88, sem os jabutis dos últimos anos, né? Está muito bem desenhado. Só que ele nasce num período muito complicado da situação econômica do país, porque ele nasce num período de crise financeira do Estado, de hiperinflação, e, ao mesmo tempo, ele nasce num período em que as sociedades ocidentais, que foram fonte de inspiração para a construção da nossa Constituição, ela não é diferente das constituições do pós-guerra, ali da Alemanha e de outros países ocidentais, que são sociedades que a gente, de uma certa forma, almeja ser, né, parecido com essas. Só que o que acontece? Lá eles já não tinham essas mazelas sociais que nós tínhamos, e eles já estavam num movimento diferente, contrário, né, que em economia a gente costuma chamar de neoliberalismo. Ou seja, a década de 80 foi uma década difícil também, para as economias ocidentais, por conta da crise de petróleo ali da década de 70, de crises financeiras. Então, na década de 80, nesse mundo ocidental aí que nos influencia, Estados Unidos, Inglaterra, a gente tinha políticas econômicas do neoliberalismo, que citava que o Estado deveria reduzir o seu tamanho para que as forças de mercado que seriam mais eficientes ocupassem e retomassem o crescimento econômico. Então, lá o que a gente tinha? Privatizações, redução de direitos sociais, é o período em que a gente tem a queda do Muro de Berlim, a derrocada, né, ali dos regimes comunistas, que de uma certa forma serviam para dar força para os trabalhadores da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Canadá. Você tinha o grande medo vermelho ali, e aí você conseguia negociar. Só que a nossa Constituição, ela nasce num período que lá fora você estava num movimento contrário, até porque era uma sociedade diferente. Então, essas contradições ali do momento de nascimento da Constituição fez com que o nosso foco no orçamento público, na primeira década, não fosse necessariamente a garantia de direitos, mas fosse a estabilização econômica. Como eu falei, o orçamento público ele também tem o papel de promoção de desenvolvimento, que passa pela estabilização da economia, que passa pela distribuição da riqueza, né? Uma sociedade desigual nos tempos modernos não é considerável desejável, passa pela alocação, eu vou escolher quais os setores econômicos que eu vou ali promover para promover crescimento econômico. Então, no primeiro momento, ali entre 88 e 99, a gente estava focado na estabilização financeira. Mesmo assim, a gente teve já a estruturação do SUS, do benefício de prestação continuada, a gente foi achando um espaço, mas o objetivo principal não era esse. Entre 2000 e 2006, ali o movimento do orçamento público foi com esses avanços paulatinos de direitos, mas ainda o tal do ajuste fiscal, foi um momento em que a gente cortou muitos gastos, adotou o tal tripé macroeconômico, que a gente pode discutir um pouco depois. Só que a gente fez isso cortando investimentos públicos em estradas, em saneamento básico, né? E aumentando tributos indiretos, que vai pesar justamente na população mais pobre. Aí a gente tem um período um período curto de crescimento econômico mais vigoroso, então de 2006 a 2015, aí sim a gente vai acomodando, né, mais políticas sociais, mais recursos para o SUS, aí a gente tem a política de valorização do salário mínimo, né, que foi importantíssimo para o desenvolvimento econômico daquele período. Muita gente fala assim, cresceu porque as commodities tiveram um boom. Não, você teve uma oportunidade, e aquela oportunidade, o Estado, com o orçamento público, foi lá e aumentou o potencial, aumentando investimentos em estradas,
né, aumentando as universidades públicas, valorizando o salário mínimo, então você aumentou aí transferências para as famílias. Então a gente teve esse período aí de ouro, né, curto, né, de ouro entre aspas, né, poderia ser muito mais, mas foi interessante, a gente teve redução de pobreza e aumento dos direitos, e aí a gente chega em 2015, 2016, e a gente começa a reverter, né, esse movimento que a gente tinha nesse período curto aí anterior. Então, a verdade é que eu fazendo uma análise completa ali do orçamento público, eu acho que ele ainda promove a equidade, né, ele avança um pouquinho na promoção da equidade, mas muito aquém do que deveria ser, tendo a Constituição como norte, na realidade, né. E, então, a gente precisa de muito mais recursos, a gente precisa de uma mudança no sistema tributário e muito mais recurso para as políticas sociais, justamente para que a gente consiga aí fazer a inclusão desse grupo que está excluído. E que, olha, por que eu não gosto de separar economia com direitos? Porque que modelo de desenvolvimento econômico a gente vai ter se a maior parcela da população não poder contribuir com esse desenvolvimento, com o conhecimento dela, com a criatividade dela, se ela não consegue desenvolver o seu potencial de gerar riqueza, de contribuir com a riqueza da nação? Você não vai ter realmente uma sociedade, um desenvolvimento econômico sustentável ao longo do tempo e ambientalmente justo. Então, assim, o orçamento público, eu acho que aos trancos e barrancos, desde a Constituição de 88, ele acomodou ali algumas políticas de promoção de equidade, de garantias de direitos sociais, mas foi muito pouco porque a gente não reestruturou ele pensando nisso. Eu acho que está na hora de reestruturar. Excelente, Roseli. Conectado com isso que você acabou de falar, né? O orçamento público é pensado pelo legislativo, pensado por especialistas, mas para diminuir a desigualdade, como você acabou de dizer, ele também deveria ouvir a população? Eu acho que ele deveria começar pela população, tendo como norte a Constituição, sabe? Eu estou na minha carreira há 10 anos, né? Eu tive carreira do setor privado durante muito tempo, depois é que eu fui para o setor público. Foi aí que eu fui vendo, né, os limites e o alcance do Estado brasileiro, e eu acho que uma peça orçamentária que é desenhada por especialistas dentro do Executivo, que vai para o Legislativo, e tem apenas alguns canais de escuta da sociedade brasileira, dificilmente vai ser uma peça que reflita o desejo da população como um todo. Então, hoje, eu e meus colegas pensamos muito em novos arranjos de participação social que permita à sociedade influenciar nas escolhas alocativas ali do orçamento público desde o seu nascedouro, né? Então, antes mesmo ali da peça estar desenhada, a gente ter canais de escutas mais efetivos da população como um todo, para que mesmo ali as decisões, porque assim, o que acontece? Isso é importante, deixa eu voltar um pouco atrás. A gente tem despesas obrigatórias no orçamento público, então, que não são ruins, às vezes eu vejo no debate público, né, as pessoas criticando as despesas obrigatórias, não são ruins. Gente, a gente precisa de um piso para a saúde, não dá para um governante falar que vai gastar 100 com saúde todo ano, e o outro falou 50 e descontinuar. Então, a gente tem um conjunto ali grande de despesas obrigatórias e algumas são discricionárias. Mas, mesmo assim, é importante que dentro dessas despesas obrigatórias, a gente escolha, né, onde a gente vai nesse programa, vai no outro programa, e eu acho que esse é um período, logo no nascedouro dessa alocação, dessa escolha para onde vai ou para onde vai, para onde não vai, que a gente tem que começar a ter uma maior escuta da população como um todo, e principalmente daqueles grupos que não são escutados em outras instâncias, né? Porque, vamos dizer assim, um grupo econômico muito forte, ele vai ser escutado no legislativo, ele não precisa só participar da audiência pública, né? Ele tem outros canais para acessar o Estado, e eu não estou falando que isso é errado, né? O que eu estou falando é errado que outros grupos não têm e que deveriam ter. Então, eu acho que hoje a peça orçamentária, ela tem que ser mais ainda politizada, ela não tem que ser mais técnica, ela tem que ser mais politizada, trazendo justamente força, dar luz, dar escuta justamente a essa população que não tem força política para influenciar ali no desenho do orçamento público ao longo de sua tramitação no Congresso Nacional. Então, temos que democratizar o orçamento público, Gisele, urgente. Muito bom. Nós estamos apresentando o nosso programa de rádio
Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, pela UEM-FM, também pelo YouTube. Você nos vê, live, rádio live, você nos assiste, tem imagem, a Roseli está com a gente, que é economista, o professor Delton com a gente. O nosso tema de hoje, economia, orçamento público e direitos. Professor Delton, venha para a conversa aqui. Professor Delton, o senhor é pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, o NEIAB, aqui da Universidade Estadual de Maringá. O senhor também é diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente aqui sobre a questão da desigualdade social e da discriminação que o senhor e a sua equipe detectam dentro das instituições de ensino superior com as pesquisas que vocês realizam, professor Delton. Eu acho que esse é o ponto crucial dos nossos trabalhos, né? Entender que a nossa sociedade, por ter sido historicamente organizada de forma excludente, né? Ela também organizou as suas instituições, e essas instituições, por muito tempo, funcionaram voltado para determinados grupos. Entre eles, a própria, se você pensar a universidade, ou vamos pensar a ideia de cursos superiores, ele vai ser organizado no século XIX no Brasil, pensando os imperiais, todo aquele grupo que estava ali em torno da família real, né? As universidades que vão nascer já no século XX, ela também vai estar voltada para determinado grupo, né? E esse grupo era o grupo que muitas vezes tinha acesso à educação. Essa ideia de acesso à educação como um direito universal é algo muito recente para a gente também, né? É uma discussão muito recente. Se você dá uma olhada, né, é a LDB 93/94 de 1996, que vai falar, por exemplo, que o ensino fundamental era obrigatório com progressão para o ensino médio, né? E depois de um tempo que o ensino médio se torna obrigatório. Então, essa ideia de educação então quem chegava à universidade? Por muito tempo, e ainda esse ciclo ainda, ele está aí ainda acontecendo, né? Por exemplo, eu sou o primeiro da minha família a chegar na universidade. Ontem eu estava conversando num grupo, um menino super emocionado, porque ele tinha passado no vestibular da Federal do Paraná, e falando assim, minha mãe está muito orgulhosa, eu sou o primeiro da minha família. Nós ainda estamos comemorando uma geração de primeiros. Tudo isso para dizer o seguinte, Marcelo, esses grupos, eles estão entrando na universidade, mas isso não significa que eles tenham condições de estar na universidade no sentido de condições financeiras se você não tiver políticas de permanência e políticas estudantis. E como que a gente ainda percebe isso? Nós percebemos isso de várias formas, né? Desde a própria mentalidade de quem está ali, organiza os currículos, como se faz o acesso ao material. Por exemplo, exigir ou pedir que todos os alunos comprem determinados manuais, se esses manuais não são acessíveis. Não é à toa que nós temos algumas regras que as referências base, ela precisa constar na biblioteca. Por quê? Porque nem todo mundo tem dinheiro para acessar esses livros, né? Nem todo mundo tem dinheiro para acessar determinadas demandas. E aí eu estou falando das desigualdades sociais, para além das desigualdades raciais que nós temos. Por exemplo, um aluno negro que entra na universidade, pela política de cotas ou não, que ele não vê professores negros e não vê professores que possam falar a partir da sua subjetividade também, como ele vai se ver representado? E ao não se ver representado, nós estamos sustentando um racismo institucional. E aí, lembrando que nós temos, por exemplo, algumas instituições que já pensaram formas de inclusão, aí lembrando que nós temos uma das leis que a Roseli trabalha muito bem, que é a 12.990, né, que é a lei de cotas para funcionários públicos na demanda federal, mas nós lembrando que nós temos essa lei, ela se desdobrou para o estadual. Porém, são adotadas estratégias que são administrativas para que você não tenha uma quantidade de vagas dos concursos. Lógico, agora eu sei que a gente está vivendo uma baixa nos concursos, mas quando você faz a divisão de vagas do concurso por departamento ou por área de ensino, nunca dá o número suficiente de vagas para professores negros e negras e outras minorias. Sem dizer que tem algumas instituições que adotam cotas, por exemplo, nos cursos para professores seletista, aquele professor temporário.
E aí nós vamos ter que pensar que todos aqueles grupos, desde os conselhos, tem que começar a pensar como que nós podemos incluir outros perfis aqui nessa instituição para que esse aluno não tenha condições materiais, né, e também condições simbólicas, e não se sinta discriminado ou discriminada. E isso passa, por exemplo, inclusive, quando eu falo de discriminação, né, a gente está pensando numa questão simbólica, como você faz todo um curso em que você só lê autores e autoras brancos e brancas. Né? Você não lê autores negros, você não lê autores indígenas, né? Como que eu posso, por exemplo, fazer um curso inteiro de direito e não ler, por exemplo, pessoas negras? Ah, professor, não interfere. Interfere, simbolicamente interfere. O lugar que esse sujeito está construindo a sua argumentação interfere, sim. E se ver representado, e aí eu vejo isso constantemente com os recados que eu recebo nos meus e-mails. Por exemplo, eu recebi uma mensagem, vou rapidinho para fechar, recebi uma mensagem de uma aluna na primeira semana de aula que eu fiquei emocionado essa semana. Na primeira semana de aula, que inclusive era uma aluna do curso de Direito, que dizia que ela estava assistindo uma aula numa alegria imensa. A primeira alegria é porque ela nunca imaginou que ela poderia cursar o curso de Direito numa universidade pública. As cotas possibilitou isso para ela. A segunda é que ela percebeu que tem pessoas como ela dando aula na instituição. Então, talvez, para além de ser advogada, que é o início dela, ela talvez agora possa pensar em ser uma professora do curso. Isso é você possibilitar existência. Isso é uma universidade sem discriminação material e simbólica. Quando a universidade ou qualquer outra instituição não possibilita a existência da diversidade, ela está discriminando. E é uma discriminação literalmente negativa, aquilo que causa danos e não aproveita aquilo que Roseli estava falando, as potencialidades humanas para o desenvolvimento de riquezas. Lembrando que nós temos aí, eu sempre falo, se você não quer apostar a diversidade por uma questão ética, de justiça social, aposte por uma questão financeira. Várias instituições já estão demonstrando, inclusive a iniciativa privada, estão demonstrando que diversidade rende recurso, rende lucro. Então faça isso, né? Se o argumento de justiça social não te comove, então talvez o dinheiro te comova. Verdade. Excelente, impactante a resposta do professor Delton, né, Marcelo? Sim. Estava lembrando do Luiz Gama, né, um líder abolicionista, um rábula, como se chamavam os advogados antigamente, que não tinham formação, defensor dos direitos dos negros no século XIX. Quem quiser conhecer o Luiz Gama, acho que vale a pena. Professora Roseli, doutora Roseli, a proposta de emenda à Constituição 241/2016, uma PEC, congelou os gastos públicos por 20 anos, período em que o dinheiro economizado vai ser canalizado para o pagamento da dívida pública, que atualmente consome quase metade do orçamento do país. A PEC foi aprovada no dia 15 de dezembro de 2016 e promulgada. A PEC 241 prevê mais cortes na educação e saúde para os próximos anos, e congelamento do orçamento, mas a população não para de crescer. Como equacionar essas necessidades, doutora Roseli? Assim, sendo bem sucinta, equaciona revogando e colocando regras fiscais mais socialmente e economicamente razoáveis na Constituição, né? Porém, eu acho que é importante a gente entender o sentido do teto dos gastos, né? Essa emenda constitucional 95, que, como você falou, congelou em valores reais as despesas primárias da União, né? Ela vale aqui para a União, por 20 anos. É a regra mais draconiana que existe nas sociedades nos últimos anos. Assim, a gente escolheu realmente a pior que tinha, né? Agora, por trás do teto dos gastos, tem uma interpretação econômica e tem um modelo de desenvolvimento que, ao meu ver, é inconstitucional. Por quê? Vamos lembrar, então, que ela é aprovada em dezembro, como você falou, em dezembro de 2016, é a primeira reforma estruturante do governo Temer, e o governo Temer, de uma certa forma, a política econômica que ele instituiu, saía de uma interpretação que a crise econômica de 15 e 16, que foi muito grave, foi a maior recessão da nossa história, mas que ela tinha como origem um excesso de gasto do Estado brasileiro. Ou seja, eles interpretavam, olha, 15 e 16 a gente teve essa hecatombe, porque no período anterior o Estado brasileiro gastou demais, gastos públicos são sempre ineficientes, ele ocupou um espaço que deveria ser da iniciativa privada, aí você teve um choque
de confiança, um choque de desconfiança da iniciativa privada que deixou de investir, e nós tivemos a crise, né? Então, qual que é a receita para quem acredita, quem interpreta que a crise foi causada por um excesso de gasto do Estado, que é sempre ineficiente? Bom, diminui o Estado, né? Bota um limite para ele, e isso causaria aí um choque de confiança nos investidores privados que voltariam a investir, e ao longo do tempo você teria um crescimento econômico capitaneado pelo setor privado, o Estado ficava do mesmo tamanho, então você mudava o mix ali entre Estado, né, e investimentos privados. Essa era a previsão, isso que está por trás da ideia de teto dos gastos. O problema não deu certo, né? Não tivemos um crescimento econômico vigoroso em 17, 18, 19, não é nem voo de galinha, né? Foi tipo 1%, 1,2%, friccional. Está acontecendo aquilo que já se previa, né? Os críticos previam ali na aprovação do teto dos gastos, que é você começar a reduzir, como você tem um espaço, né? Tem despesas que são obrigatórias, que elas vão crescer ao longo do tempo, tipo a Previdência, você vai começar a apertar outras despesas, que são as despesas discricionárias, aí você vai falar assim, despesas discricionárias deve ser de coisa pouco importante. Não, aí tem cisternas, aí tem água para a população, né? Aí a gente tem despesas com obras de saneamento básico, né? Tem moradia. Então, assim, o obrigatório discricionário tem mais a ver com uma definição legal do que das necessidades humanas. Então, nós tivemos, com a PEC do teto dos gastos, hoje emenda constitucional 95 do teto dos gastos, uma perda de dinamismo econômico, uma redução de recursos para as políticas sociais e, ao fim e ao cabo, uma redução de direitos. Por quê? Porque, como a gente disse, o orçamento público é um instrumento de garantia de direitos, você submeteu esses direitos a uma regra fiscal, por isso que eu digo que ela é inconstitucional, e, ao fim e ao cabo, você mudou a Constituição de 88. Ao fazer essa reversão, a gente vive uma outra Constituição sem uma constituinte, né? Ela é ilegal, totalmente ilegal, inconstitucional nesse sentido. Bom, e como que a gente muda? Bom, muda mudando, né? A gente precisa de outras regras fiscais, não existem mais regras fiscais tão rígidas nos últimos 20 anos, porque as primeiras gerações de regras fiscais ali da década de 90, elas eram rígidas como essas e demonstraram que além de perda de dinamismo, que você vai cortar no investimento, né, você vai cortar nas políticas sociais, então a economia perde o dinamismo, mas você também gera um outro efeito ruim, que é a contabilidade criativa. Ou seja, para os meus amigos eu dou um jeito de ser fora do teto, para os meus inimigos, o teto. Então, toda a criatividade que a gente está vendo aí, vamos tirar os precatórios, né, do teto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, 20 anos atrás foi o que aconteceu em outras sociedades por adotarem regras fiscais mal desenhadas e rígidas dessa forma. Então, assim, não tem solução. A solução é efetivamente a gente derrubar certos dogmas e certos mitos econômicos, fazer uma discussão transparente, técnica e política sobre as regras fiscais que a gente precisa e colocar algo mais racional e mais garantidor de direito na nossa Constituição. É isso, tem que mudar, não tem como. Tem que mudar, assunto vencido, batemos o martelo aqui. A doutora Roseli falou que tem que mudar, vamos mudar. Pronto. Todos nós, cidadãos. Aliás, o voto é uma maneira de mudar, importante também, não é, Roseli? Fundamental. É básico, né? Muito bem. Roseli, eu vou levantar duas questões aqui. Eu acompanhei uma entrevista sua recente que você afirma duas coisas. As mulheres negras pagam proporcionalmente mais impostos. Esse é um ponto que você discutiu lá. E uma outra questão, você fala sobre reforma tributária progressiva. Você usa o termo progressiva na reforma tributária. Fala pra gente dessas duas colocações, por favor. Por que as mulheres negras proporcionalmente pagam mais impostos e o que é essa danada dessa reforma tributária progressiva? Ótimo, falo sim. Além de ficar batendo martelo sobre mudança de regras fiscais, eu também bato muito martelo em relação ao nosso sistema tributário que a gente precisa alterar. Bom, o nosso sistema tributário, ele ainda reflete muito o que foi desenhado na nossa última grande reforma tributária, que é de 1967. Né? Ali se estabeleceu, então, esse arcabouço tributário que a gente tem,
que foi muito focado em impostos indiretos, que são os impostos sobre a circulação de mercadorias, e isso é uma característica de país em desenvolvimento, porque como você tem muita informalidade, né, você tem muitas propriedades que, de repente, você não tem ali um documento, uma formalização para você garantir quem é o proprietário, ou você não tem a formalização do mercado de trabalho, então fica mais difícil você estabelecer um modelo tributário mais focado na renda, porque a renda formal e a informal é grande em relação à formal. Então, assim, a gente estabeleceu uma estrutura de sistema tributário muito focado em impostos indiretos, por conta dessas condições, mas a gente passou pela Constituição de 88, que direciona que essa estrutura tributária deve ser progressiva. O que isso quer dizer? Quanto maior a renda, maior capacidade ali remuneratória, tem que ser maior o imposto. E a gente não conseguiu fazer uma reestruturação do sistema tributário que garantisse aquilo que a Constituição colocou ali em 88. A gente foi fazendo puxadinhos, né, naquela estrutura tributária lá de 1967. Tanto que houve aumento de impostos aí nos últimos 20 anos, mas também focado nos impostos indiretos. E eles são regressivos. O que significa? Ele pesa mais na população mais pobre e pesa menos na população mais rica, porque se você pagar aí um percentual, sei lá, 12% de ICMS na gasolina, é o 12% que as pessoas mais pobres vão pagar, e nesse contingente, pessoas mais pobres, o grupo mais vulnerável são as mulheres negras, é por isso que eu bato tanto na questão das mulheres negras, e é a mesma coisa que vai passar os irmãos marinhos, né? Os bilionários brasileiros vão pagar o mesmo valor de ICMS pelo litro da gasolina. Então, isso é inaceitável do ponto de vista constitucional. Não é assim nos países, né, que a gente pretende ser parecido, né, os países europeus aí, com IDH alto, um índice de desenvolvimento humano alto, que proporciona bem-estar para a população. Então, a gente precisaria reestruturar, né, o nosso sistema tributário, desonerar, né, a população mais pobre com uma redução dos impostos indiretos. Mas vamos lembrar que os impostos indiretos, o ICMS principalmente, é a principal fonte, né, ali de receita dos estados, né, e a partir das transferências dos municípios também. Então, é importante que quando você desonere os indiretos, você crie impostos para a população mais rica, principalmente o 0,1% mais rico, que como ele tem renda de capital, e renda de capital é pouco tributada no Brasil, ele acaba pagando proporcionalmente menos impostos. Então, assim, tem que aumentar o imposto de renda, principalmente para de capital. A gente está com uma reforma tributária que está rolando aí no Congresso, que não está indo bem, né? Mais impostos sobre patrimônios, né? Então, aí propriedades, heranças também, né? A gente tributa muito pouco as heranças, para que a gente consiga reacomodar um sistema tributário que seja condizente com aquilo que a gente tem nas sociedades modernas que a gente espera ser um dia e com aquilo que dita a Constituição, né? Então, por isso que eu bato muito, foco na receita e foco nas despesas. Temos que reestruturar os dois lados do orçamento público. Excelente, Roseli. Imposto sobre as grandes fortunas também, né? Uma última pergunta para o professor Delco agora. Nós, como universidade, nós podemos participar de uma discussão sobre orçamento público e sobre a redução da desigualdade e dos direitos para todos, professor, como universidade? Olha, professora Gisele, essa é um debate, né, uma discussão até que eu tive conversando com Roseli, eu converso muito com Roseli sobre as possibilidades da universidade, e uma das questões é fazer isso que esse programa tem feito, está tentando fazer, né, que é literalmente permitir que a sociedade se aproprie de uma linguagem que também, querendo ou não, é uma linguagem técnica, a gente também precisa descomplicar essa linguagem, né? Ter alguém que consiga explicar ela de uma forma que a sociedade entenda, né? Para que ela saiba, por exemplo, inferir sobre os debates que estão acontecendo no nosso Congresso,
O que significa cada coisa, mas, para além disso, nós precisamos também de que a sociedade se aproprie de termos técnicos, porque muitas vezes nós somos literalmente, nós deixamos passar porque nós não estamos entendendo quais são os impactos daquela discussão. Nós não temos essa dimensão dessa linguagem técnica e essa linguagem que só os chamados especialistas, né, e aí lembrando que esses especialistas eles estão falando de um lugar, de uma formação, ou eles estão olhando para você e perguntando, e daí se a gente vai ter um aumento na conta de luz? Né? Esse processo, literalmente, então um dos papéis da universidade é democratizar conhecimento. Democratizar conhecimento é fazer com que esses sujeitos que estão na sociedade entendam que discutir orçamento público é discutir o direcionamento das suas vidas e as suas possibilidades, inclusive, de comer ou não um pedaço de carne amanhã. Né? Eu acho que isso é fundamental. Um outro movimento que eu acho que a universidade tem feito cada vez mais, principalmente a partir das extensões, né, é promover debates sobre esses temas. Nós vamos ter que, literalmente, cada vez mais criar debates, discutir orçamento público, né? Muitas vezes nós discutimos orçamento quando há corte desse orçamento ou quando isso coloca a universidade numa situação muito complicada. Mas, seja eu na história, seja alguém lá na letras, seja literalmente na filosofia, no direito ou nas tecnologias, nós precisamos entender minimamente sobre esse orçamento e como ele se constrói. Então, o que nós estamos aqui, o que eu acredito que a universidade possa contribuir? Primeiro, construir o que eu aqui vou chamar de um letramento sobre o orçamento público e como isso influi no acesso e na garantia de direitos. Né? O segundo é literalmente promover espaços de debate sobre esse orçamento e como ele impacta na vida das pessoas. Em geral, as pessoas estão vivendo o seu dia a dia e tudo parece muito técnico para ela. Ela só vai prestar atenção quando ela perceber que aquilo, por exemplo, impactou no preço da gasolina, ou seja, pagar R$7 no litro, sei lá, do álcool da gasolina ou do combustível, pagar R$7 agora impacta. Mas quais foram as decisões que levaram a isso? Então, isso é importante. E a universidade ela pode contribuir desse processo. Sendo assim, é uma universidade que ela vai se desencastelar, cada vez mais ela vai sair das salas de aula e ela vai começar a falar para dentro da universidade, para seus alunos e alunas, mas para fora da universidade. E ao fazer isso, sabe o que acontece? A sociedade também vai entender. É por isso que a gente precisa da universidade, porque a universidade ajuda a gente entender e se posicionar, porque essa reforma colabora com o meu viver ou essa reforma prejudica o meu viver. E aí nós vamos ter realmente uma sociedade desde os mais pobres, aqueles que não são tão pobres assim, defendendo essa universidade, percebendo que essa universidade ela é fundamental, inclusive, para as decisões políticas, e aqui não estou necessariamente falando de política partidária, que pode ser também, mas não, as decisões políticas tomadas, porque, literalmente, você assistir uma sessão do Congresso sobre orçamento público com o letramento que a gente tem, eu vou dormir no sofá e muitas vezes vou deixar eles decidir sobre a minha vida sem literalmente contestar isso. E aí eu só vou contestar quando o impacto já vier e isso já está operando em forma de lei. Muito bom, muito bom. Que conversa boa a nossa de hoje, não é? Mas a minha diretora, viu, Roseli? A Gisele é brava, ela já está puxando meu paletó aqui. Você tem que liberar a Roseli, você tem que liberar o Delto. Então eu vou liberar, eu quero encerrar nos despedindo dos nossos convidados aqui, mas só para dizer o seguinte, essa semana, a britânica QS Latin American University Rankings 2022, uma das consultorias mais respeitadas do mundo, avaliou 418 universidades públicas e privadas da América Latina. E a Universidade Estadual de Maringá está no top 100 das 500. Ela está na posição número 96. No Brasil, a Universidade Estadual de Maringá é a 6ª universidade estadual. E no Paraná, você que vai estar escolhendo uma universidade para estudar, a UEM é a primeira universidade estadual do Paraná. Uma das melhores da América Latina, a melhor do Paraná. E como disse o professor Delto, como disse a Roseli, a Universidade Estadual de Maringá tem que ser, para mim, tem que ser para você, tem que ser para todos. Uma universidade mais diversa, mais inclusiva, mais múltipla. Roseli, querida, estamos chegando ao final do nosso programa. A Roseli Faria, economista, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores de Carreira, Planejamento e Orçamento, membro da coordenação executiva da coalizão
Direitos valem mais. Direitos valem mais. Roseli, querida, que bom que você emprestou seus conhecimentos, sua experiência, sua inteligência, sua capacidade para estar com a gente aqui. Vamos voltar numa outra vez, Roseli? Nossa, volto muito, adorei aqui a conversa. Inclusive, deixa eu falar, eu sou paranaense, viu, gente? Eu cresci em São Paulo, legal. Uma cidade enorme chamada Ibaiti, que eu acho que tem 30 mil habitantes. Você é pé vermelho? E eu sou pé vermelho. Que bacana! Eu sou paranaense. Eu cresci em São Paulo, né, mas nasci no Paraná, então tem esse diferencial, essa entrevista aqui, né, que de uma certa forma eu estou falando com as pessoas que tem do Paraná. Então, assim, agradeço muito. Né, já aceito os próximos convites aí para a gente discutir sobre orçamento público, e só para finalizar, pegando um gancho que o Delton falou, de aumento do conhecimento sobre o orçamento público, a Coalizão Direitos Valem Mais, a gente está formatando um curso para multiplicadores com a intenção justamente de fazer a tradução do orçamento para preparar pessoas que possam disseminar esse conhecimento no âmbito da sua atuação. Então, na hora que a gente tiver esse curso já formatado, vai sair agora em outubro, eu informo aí a professora Gisele e o professor Delton para divulgá-los aí nas redes, porque a gente está precisando de gente que entenda o orçamento público e faça essa multiplicação na sociedade. Então, eu agradeço muito o convite e já aceito o próximo. Excelente, vai ser muito bom, a gente vai divulgar com muita satisfação, sim. Recebemos também nosso outro convidado, Delton Aparecido Felipe, professor doutor, ele é professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. Professor Delton também é pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM, é o NEIAB aqui da Universidade Estadual de Maringá. E o Dr. Delton também é diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira dos Pesquisadores e das Pesquisadoras Negras e Negros. Professor Delton, sempre um prazer aprender com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço o convite seu, agradeço o convite da Gisele, desculpa, e lembrando que vocês são sempre parceiros nas nossas pautas, nas nossas lutas, e gostaria muito de fazer isso. Nós estamos aí com o vestibular aberto, lembrando que a Universidade Estadual de Maringá tem cotas para a população negra, foi uma luta imensa de anos e anos da população. Então, professores das universidades públicas, você aí no seu bairro que conhece aquele aluno, não deixe ele desistir de ocupar esse espaço. Nós temos, e ele precisa estar aqui, inclusive, para democratizar o conhecimento e para incidir sobre as nossas vidas. Então, incentive o seu colega, seu irmão, seu filho, a se inscrever no vestibular e ocupar. Temos cotas para pessoas negras, temos cotas sociais, temos várias estratégias e a universidade é nossa e precisa ser ocupada. Não podemos deixar uma vaga sem ser ocupada nesse momento que a gente vive. Não abre espaço pela desesperança. Está um pouquinho cansado? Para e descanse, mas não desista. Muito bom, professor Delton. Ele está falando aí para o pessoal da rádio não está vendo, mas o pessoal do YouTube está vendo e do Facebook. Estou mostrando aqui, ó, vestibular da UEM, inscrições abertas, começaram na quarta-feira, vão até 20 de outubro, 2.360 vagas totais, 1.032 vagas universais, 1.335 vagas para cotistas sociais e para negros. Fácil, www.vestibular.em.br. Vem para o UEM você também. Professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, minha diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, parceira de live, parceira de programa de rádio, parceira de pauta. Missão cumprida. Belíssima pauta, Gisele. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, Marcelo. Obrigada aos nossos convidados, doutora Roseli, professor Delton, aqui da nossa universidade. Foi excelente, passando do horário, né? Ainda tinha mais coisa para a gente conversar, mas já estão convidados para voltar a falar de orçamento, de inclusão, em programas subsequentes aqui do Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. E, claro, agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. Em breve, nós vamos publicar no canal do YouTube esse programa número 18. E também, para quem quiser conhecer melhor o programa, estamos sempre na Rádio UEM FM, no Facebook da Rádio UEM FM. Muito obrigada a toda a equipe da ASC e a todos que estiveram conosco hoje. Muito bem, programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, no ar na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Reapresentação segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na UEM FM. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, estúdio 2 da UEM FM, também com imagem. No estúdio 1, Everton Vieira. Nas redes sociais e na transmissão, duas acadêmicas de direito hoje aqui. Nós temos a Mislaine Souza e a Maria Eduarda Vicenzi. Muito obrigado, meninas. Na transmissão da UEM TV, o Ronaldo Vanzo.
divulgação institucional André Scarati e a Camila Cantoia, na secretaria da ASC a Lúcia Bianchi Costa e na assessoria de comunicação o Elias Gomes de Paula. Distanciamento, álcool gel, não se esqueça da sua máscara, olha a nossa aqui, a UEM faz parte da sua vida, o UEM para mim, o UEM para você, o UEM para todos. E eu vou finalizar o nosso programa com uma canção da UEM FM, porque você sabe, a nossa programação está acima de qualquer suspeita. Quem vem cantar? Uma super mulher, uma mulher incrível, uma composição do Rômulo Frost e da Alice Coutinho na voz de Elza Soares. Você ouve a Elza Soares aqui no palco da UEM FM, Mulher do Fim do Mundo. Bom final de semana, tchau pessoal, cuidem-se bem, tchau Roseli, tchau Delta, tchau Gisele, tchau meninas, obrigado!